Maracanã, no estádio lá, o pessoal tá aqui muito, milhares, 100 mil pessoas começam. O Whindersson só chega assim. Começa. Como que ele fala, professor? Quando eu digo que tem muito empolgado, mas ele começa a falar do peito. Ele começa a estou falando não, vocês vão ver, é incrível, senão eu queria testar. Imita ele mais aí, professor. Nem ideia. O cara, ele começa a falar assim, cara, silêncio total. Como que é que ele fala, professor? Então é isso. Isso, pronto. Palminhas. Isso aí é só uma. Nós vamos ficar assinando na Escrito no quadro, professor, elemento da repressão.